A minha paixão pela culinária, ela começou com a minha avó, que era estrangeira, cozinhando à beira do fogão a lenha e fazendo, né, os produtos que ela plantava e que ela mesma cozinhava e que ela mesma transformava, e aquilo se tornava um passe de mágica, se tornava uma magia, uma coisa assim extraordinária aos meus olhos de criança. Isso nasceu daquela coisa, daquela comidinha caseira que ela fazia lá no nosso restaurante, que a gente começou no Sudoeste. Era um restaurante muito pequeno, tinha uma loja só, ele tinha 2 mesas e 4 cadeiras. E a coisa foi crescendo, crescendo, e daí essa reunião de todos os sabores lá nesse restaurante, nasceu aqui, a gente tinha esse projeto de vir para Asa Sul, né? Sempre preocupada muito assim com a questão da qualidade, do que está se servindo, sempre com respeito ao cliente, sempre sendo certa com as coisas que se faz, né? Que aí o retorno é uma consequência, né, do trabalho que você faz. E aí quando eu encontrei a Simone, que foi a Choque, né, eles, dentro do que eu estava pensando, conseguiram entender. Foi uma jornada muito interessante para fazer o Maier e o Café das Orquídeas. Foi quando o Celso e a Kelly chegaram para a gente no escritório e apresentaram essa ideia de um restaurante com culinária brasileira, onde juntava esses vários sabores. Isso serviu de pano de fundo para a gente começar a desenhar um projeto que ele fosse construído com esse DNA, com essa verdade brasileira que é Brasília. Esse foi o principal desafio. Como é que a gente poderia reposicionar uma empresa que já tem um tempo de mercado, sem que ela perdesse identidade, na verdade reforçando a identidade dela. A gente comeu no restaurante deles, que acho que é importantíssimo você provar, a gente viu o quanto era gostosa a comida, entendeu? E como era diversificado os sabores, né? Uma gastronomia muito brasileira e de vários cantos do Brasil. Então a gente pensou em criar o slogan Maier Sabores do Brasil. Então, para nós foi muito gratificante participar desse projeto, onde a gente conseguiu unir 3 áreas distintas para trazer uma experiência de design 360, onde a gente uniu a solução em design, a inteligência de arquitetura e toda a inteligência comercial da experiência do usuário, desenhando a luz, desenhando o piso, desenhando a trajetória que esse cliente hoje vai vivenciar dentro do Maier e do Café Orquídea, para trazer um resultado surpreendente e uma experiência que seja sempre muito acolhedora. Muito detalhe, por exemplo, da estande de curva, porque a gente, de uma certa forma, quis fazer uma homenagem a Brasília no próprio jardim. No paisagismo, que é toda essa área que é a escala bucólica, que é entre o espaço comercial e o residencial, a gente criou uma praça, um jardim, a gente devolveu para a sociedade uma ideia de paisagismo muito alinhada com os princípios do Lúcio Costa, onde o acesso principal aconteceria pela superquadra e não pela parte comercial. Então a gente integrou e convidou aos moradores e a cidade a viverem esse espaço que tem uma consciência de sustentabilidade muito forte e muito ecológico. Porque ele quer fazer aqui um trabalho também de contação de histórias, a questão dos recicláveis, explicar para as crianças o que é a árvore, o que é a natureza, por que você não pode estragar, que elas são partes do cerrado. Então toda a vegetação ela foi também pensada na economia circular. A gente comprou as plantas da agricultura familiar de Brasília. Então no auge da pandemia a gente foi atrás de produtores locais para integrar essa comunidade com as perspectivas desse paisagismo. Eu trabalho com 3 escalas da vegetação. Então eu tenho essa escala mais da mesa, mais humana, onde da permanência. Eu tenho o tronco das árvores, onde a gente colocou as orquídeas, então eu tenho um segundo nível de experiência visual, e a copa das árvores, onde a gente trabalha essa cobertura de sombra e acolhimento. A questão da escolha dos profissionais, dos chefes, foram todos escolhidos a dedo, né? Excelentes profissionais. Tem um grande conhecido meu, que é o Marcelo Piuco,
que é engraçado porque eu já fui nutricionista dele. E hoje ele brinca, ele fala que eu sou muito mais legal como empresária do que como nutricionista. Em 2002, se eu não me engano, a gente trabalhou juntos, né? E a gente se relacionou muito bem assim no trabalho, né? Sempre se deu bem, né? Já faz praticamente aí quase um ano que a gente está conversando e programando e chegando nesse Maier Sabores do Brasil, né? A culinária brasileira, então. Nós montamos pratos, fizemos, refizemos, testamos texturas, cores, sabores, até chegar num cardápio que não foi fácil, né? Muito cansativo, porque foi exatamente a junção de vários chefes para que realmente fosse um cardápio de comida brasileira, de sabores brasileiros, e não um restaurante de comida regional brasileira. Que inclusive no cardápio tem risoto de legumes da horta, e tem os temperos da horta, são temperos que são tirados da horta daqui, né? Que nós plantamos para fazer o risoto. Na verdade, as orquídeas, nós estávamos procurando um nome para o café e apareceram vários nomes. E nenhum deles se adequava, a gente não achava. Um dia eu fui numa loja de plantas para comprar umas plantas para colocar aqui e eu trouxe uma orquídea, que foi a primeira orquídea. E aí eu coloquei e falei assim, nossa, não foi assim, eu falei, ela se encontrou aqui, né? E as flores realmente foram uma construção de todos nós para uma ideia de que precisava sim humanizar e trazer delicadeza. E o Celso vestiu a camisa e falou, então vamos correr atrás dessas 400 orquídeas. É como eu falo, aqui foi um presente, né? Assim, a gente viu o potencial que tinha depois que começou a fazer o paisagismo. Eu falei, caramba, isso é muito bonito aqui, as pessoas têm que participar disso aqui, né? E cada uma delas, elas vão ter um nome. Então, as orquídeas são para as mulheres, né? Então, é como se cada uma delas representasse alguma coisa dentro da história, do que as mulheres fazem, da importância que elas têm, né, na vida de todo mundo, da mãe, da avó, da tia, da pessoa que cuidou de alguém. Sempre tem uma mulher na vida de alguém, né? Vai ser uma experiência, eu acho que ele vai redescobrir Brasília de certa forma, porque eu acho que uma experiência em área externa como essa que a gente tem aqui, é difícil você achar em outro lugar, entendeu? Para que as pessoas também se encontrem um pouco, né? As pessoas que são de Brasília aqui, que tem uma família no sul, tem uma família no nordeste, se encontrem, né? Naquele prato, naquele frango, naquele cheiro. Diga, nossa, isso aqui tem o cheiro da casa da minha mãe, a comida da minha mãe. E a gente vai reunir todos esses sabores de cada local num só lugar. Essa coisa mesmo de querer buscar essa memória afetiva, né? O ambiente é lindo, esse jardim aqui é maravilhoso, junto com a nossa parrilha, é como se estivesse em casa mesmo, a gente quer fazer isso, a pessoa que vai se sentir em casa. Eu acho que o Maier, ele é transformação. A palavra dele é transformação. Cara, eu acho que descoberta. Para mim, inovação. Superação. Delicadeza. Eu acho que a gente conseguiu tocar de maneira gentil, atenta e delicada um pouquinho de todos nós. Porque não fala de um, fala da cidade.